Glória a Deus. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja. Eliabe, coloca o nome dos visitantes, por favor, por gentileza. Está nos visitando nesta noite pastor Lucas e Fernando, sobrinho, né? Fica de pé. Sobrinho do pastor Vital, Araguaína, Tocantins, lugar bom. Que diremos a eles? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Amém? Nessa noite eu vou falar de um homem, maior homem que existiu nesse mundo. Maior homem. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós somos inspirados nele. Tudo por ele. João 17. Sentado como estão. Diz assim: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos para o céu, neste momento ele estava orando, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu nome, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifica a ti. Glorifico o teu filho, para que também o teu filho glorifica a ti. Queridos, para mim é fácil demais falar em oração. É fácil demais. Porque eu sempre falo aqui, se eu estou aqui, se não fosse uma oração, eu não estaria aqui. E todo o meu ministério, e deixa eu falar, por favor, eu só até tenho dificuldade, entendeu, de esse negócio eu sou também crítico, mas que desapareça eu, que Cristo cresça na minha vida. Eu tenho até dificuldade, pastor Joel, de falar alguns testemunhos, porque ao longo do tempo a gente viu tanto ex dentro da igreja, e depois, com o tempo, passado do tempo, os ex-macumbeiro, lógico que Deus cura, liberta, mas eu vi muitas coisas acontecendo no meio da igreja, e eu sou muito, assim, sabe, com o pé atrás nessa questão. Mas quando o pastor Valtim me deu um toque ali, o Espírito Santo começou a gerar no meu coração alguma semente que eu quero passar para a igreja. Quero passar, porque hoje Deus realmente mostrou algo para mim que toda a vida aconteceu comigo. Eu chegava numa cidade que muitos me conhecem, eu viajo, já tem 25 anos que eu viajo pelo Brasil todo. Às vezes Deus não deixava, pastor Wagner. Quando eu chegava numa cidade, o pastor olhava para mim e falava assim, eu não ia para pregar. O pastor falava assim: Deus te trouxe aqui para ministrar a palavra. E muitas das vezes Deus, assim, me surpreendia nisso. Mas eu quero dizer que hoje, para mim a dificuldade é que eu vim aqui para ouvir a pastora Maria Gessi. Eu falei assim, eu vou sair de casa, que eu quero honrar a minha pastora, eu quero ver ela ministrar, que ao longo do tempo, no Ministério Jardim América, eu sempre gostei daquela palavra, aquela semente que sai do coração dela, tão simples e tão humilde para a igreja. Eu vivi a vida toda acompanhando. Então o que acontece? Acontece que a nossa vida, como igreja,
Nós estamos aqui debaixo, alguém orou por você, alguém intercedeu por você. Se não fosse a oração ou da mamãe, ou de alguém, de um amigo, você não estaria aqui. Só que às vezes Deus, Ele me chama muita atenção. Primeiro para mim, que quando começou essa campanha, eu falei bem baixinho para o Pastor Joel, nós temos que orar, e ele colocou como uma campanha. E assim, sabe, obrigado pela sintonia do papai lá do céu, que trouxe exatamente no momento que a igreja estava precisando. Os nossos pastores, pastor presidente, os filhos, a família Saturnino estava precisando muito disso. E hoje, assim, eu estou muito feliz mesmo, porque eu tenho certeza que quando a igreja começou a orar, Deus começou a curar, Deus começou a destravar coisas que estavam travadas há muito tempo, e coisas estão acontecendo na vida deles, e vai acontecer muito mais. Por quê? Porque nós entendemos o chamado de Deus. Esse momento, a chamada era para que nós dobrássemos o nosso joelho para orar. Só que Deus, Ele me cobra muito, muito mesmo. Eu mesmo levei um tapa ali agora. Não falei, filho, você tinha que levantar 3 horas da manhã para orar. Hoje mesmo a minha esposa pegou e falou assim: você não está orando. Aí eu virei para ela e falei: mas eu estou orando. Mas eu entendi a mensagem. Porque o que acontece? Eu quero falar que a mensagem hoje é revelada. Eu estou deixando Deus me usar aqui nesta noite. O que acontece? Acontece que ao longo do tempo nós entendemos uma coisa: a base do cristão é a oração. A base de tudo, o alicerce do cristão é a oração. Isso eu sei de carteirinha. Por quê? Porque eu vivi já há algum tempo. O que acontece? Eu tive que passar momentos e desligar o meu celular, porque não tinha tempo. Porque quantas e quantas pessoas que precisam de oração. Quantas e quantas pessoas que estão abatidas, pessoas que estão desesperadas, às vezes meia-noite, 1 hora, 2 horas, ligava, pelo amor de Deus, faz uma oração. E aí você às vezes falava assim, olhava assim e falava assim: mas eu orar agora não vai acontecer nada. E você às vezes com preguiça, né, fala assim: Deus abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Aí quando chegava no outro dia, ligava e falava assim: ó, eu fui curado em nome de Jesus. E isso acontece direto. Mas por que eu falei a base? É porque às vezes nós que estamos aqui, que eu falo nós todos, às vezes olhamos para dentro de nós e achamos que nós não somos capazes. Nós não achamos que nós não podemos exercer essa fé. E dentro de cada um de nós tem uma potência tão grande, você não sabe que você tem o poder da cura, você tem o poder da unção de Deus, você tem o poder que espedaça todo o jugo, mas não faz aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque às vezes nós somos muito tímidos. Hebreus 11 diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas só que quando nós falamos a presença de Deus é real no nosso meio, não precisa ver que a presença dele é real no nosso meio, é olhar no rosto de cada um e ver a presença de Deus neste lugar. E a presença de Deus é real, é um invisível. Mas aí quando eu falo assim, falar de um grande homem, interessante que antes do início do ministério dele, antes de acontecer alguma coisa, a palavra de Deus, ela diz assim, que ele se afastou-se e foi para o meio de um deserto ficar 40 dias ali. E ali ele estava orando e jejuando.
Aí eu pergunto, mas para que fazer isso? Ele é o maior exemplo para nós nesta noite. Hoje nós não precisamos, porque tem Ele que intercede todos os momentos por nós. Mas Ele demonstrou por quê? Porque Ele sabia que a jornada dele seria difícil, que a jornada dele não seria fácil. Ele, como um humano, que ele era 100% Deus e 100% homem, mas como homem, ele não daria conta de carregar tanto jugo e tantas situações, como se fala, ser discriminado e rejeitado. Porque a pior coisa que acontece na vida do ser humano é quando se sente rejeitado, sim ou não? A rejeição dói. E ainda quando não é entendido também dói. E este homem ficou 40 dias e 40 noites. E aí o que acontece? Vou resumindo um pouquinho. Aí o que acontece? Acontece que ele, quando saiu de lá, aí vem o primeiro milagre. Mas por quê? Porque ele estava cheio da glória de Deus. Ele estava cheio da unção de Deus. O que eu quero dizer para nós? Que quando nós enchemos da glória de Deus, do poder de Deus, algo diferente no nosso meio acontece. Aleluia. Eu me lembro, por isso que eu falei que eu não gosto de falar muito de Deus, mas eu me lembro que quando eu voltei, que eu tive um tempo fora da igreja, passei praticamente a minha juventude quase toda, até os 27 anos fora da igreja. Mas quando eu voltei, todo mundo olhava para mim e falava assim: isso aí não vai dar nada não. Os meus próprios amigos que estavam na igreja olhavam e falavam assim: não vai dar conta não. E passou muito tempo, eu ouvi na minha cara. Só que existia um pastor, pastor Eromar, outro pastor saudoso, pastor Felicício, e o pastor Leonísio, que não está no nosso meio, que pegava e todo dia 5 horas da manhã buzinava na porta de casa e falava assim: vamos orar. Eu falo assim: para que orar? Porque precisa de revestimento. Já estou falando, a oração é o revestimento da igreja que somos nós. Nós não precisamos pegar e alguém falar assim: vamos orar. Mas como eu era um novo convertido, eu precisava de alguém para me empurrar. Eles tinham visão que realmente eu precisava de uma libertação mais profunda e me levava todos os dias para orar. E quando foi um dia, estava no meio de uma oração, chegou alguém, e aí eu tinha terminado de fazer a oração, o pastor Eromar virou para mim e falou assim: ó, tem alguém endemoniado ali na esquina ali. Eu não vou com você, mas você orou, agora você vai ter a sua primeira experiência. E quando eu cheguei lá, eram legiões de demônios. E aí eu não sabia como que fazia com aquilo ali e tudo. Mas quando eu peguei, foi assim, pela autoridade que Deus já me deu através da oração. Em nome de Jesus, sai. E de repente aquela pessoa saiu em nome de Jesus. E naquele dia eu entendi que a base de tudo aquilo era a oração. Por que eu estou falando isso nesta noite? Eu estou falando isso nesta noite porque Jesus, Ele deu um exemplo para nós, para que nós seguíssemos Ele. Por isso que Paulo, ele diz assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que mudar a nossa visão, nós precisamos mudar a forma de ver as coisas. A oração é a base para você. Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus precisa de você. Então vamos orar junto. Aí o que acontece?
Jesus, quando passou aquele tempo, 40 dias e 40 noites no deserto, ele foi parar no casamento em Caná. Mas mesmo assim, quando acabou, porque acabou o vinho, o que acontece? Aí vem a mãe dele e fala assim: ó, acabou, o que eu tenho a ver? Não é chegada. Ele falou: não é chegada a minha hora. Mas a base dele já estava decretada. Ele já estava preparado para começar a iniciar o ministério que Deus tinha determinado para ele. O que eu quero dizer para você? Que cada um de nós temos um ministério. Não é só ministério de pastores, de obreiros, não. Cada um tem um ministério. Cada um que eu vejo aqui tem algo diferente nas mãos, é o conjunto para formar a igreja. Só que esse ministério ele só vai formar através da unidade. Todos nós aceitando o mesmo projeto, tendo na nossa vida a vida baseado na oração. Porque sem oração não tem visão. Olha, esses minutos que nós dobramos o joelho aqui e orou, foram os únicos minutos que eu orei: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Mas eu vou estar falando a boa semente para os teus filhos. E é tão simples, não é coisa de outro mundo, que quando nós oramos, Deus faz, Deus surpreende, Deus move, Deus batiza, Deus opera. E ao longo do tempo eu aprendi com ele. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Aconteceu o primeiro milagre. Só que nós, como imitadores dele, o que acontece? Acontece que esses mesmos milagres que ele fez, nós podemos fazer. E aí eu pergunto: por que não está acontecendo no nosso meio? Culpado é o pastor Valtinho, culpado é o pastor Joel, culpado é o pastor Wagner, os pastores que compõem. Quantas e quantas vezes que eu vejo o pastor Zé Machado, que sempre estava aqui, né? De manhã, tive a oportunidade de sair lá da Vila Alzira uma vez, chegar aqui, ele aqui, que gracinha, turma de oração, que saudade, né? E ministrando aquela palavra cheia de unção. Eu acredito que nós temos que despertar. E aí o que acontece? Acontece que aqui, eu falei da primeira, aqui foi a última oração dele. Porque ele sabia que tinha chegado a hora. Ele sabia que de tudo que ele fez, pelas curas, pela restauração e a libertação. E aí ele pega, e interessante que neste momento, se não me engano, ele estava lá no Getsêmani. E ele estava orando por nós, pelos nossos pecados. E aí ele diz assim, Jesus falou, essas coisas é levantar, e ele levantou os olhos para o céu, mas com tristeza, porque ele sabia que ia acontecer com ele. A rejeição, ele ia passar pela rejeição, que tudo que ele fez, até o Bartimeu que ele curou, os leprosos que foram curados, tudo que ele tinha feito ia se tornar uma morte de cruz. E ele tinha que se preparar, ele estava se preparando para o que ele ia passar. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que estar preparado. E preparado, só vamos preparar através da oração. As coisas não vão melhorar não. Estamos em 2022. Olha o primeiro caos ali em Aparecida, já morreu uma pessoa. Eu lembro que sempre eu aqui baseio pastor Walter, meu amigo.
No início de 2019 ele falava assim, não, mas vai até setembro, novembro. João Neto falou assim, ó, vai muito longe. E nós já estamos há 2 anos, indo para 3 anos. E a única coisa que Deus está nos alertando é que nós temos que estar preparados. Não é tempo de brincar. Não é tempo de levar a vida de qualquer maneira. Não é tempo de ficar brigando um com o outro. Não é tempo de disputar cargo, disputar posição, disputar nada. Não é tempo. Eu estou falando algo profético para a igreja. Não é tempo. É tempo de dobrar os joelhos. É tempo de se preparar. Porque nós não sabemos se nós vamos passar este ano. Quantos e quantos que já foram. E sempre Deus falando no nosso coração. Aqui Jesus estava preparando, porque Ele viu que não tinha mais como Ele correr. Aquilo que Ele tinha que passar, Ele ia passar. E deixa eu falar uma coisa, e para nós é o mesmo. A nossa vida eterna não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Tem muitos que estão achando que a nossa vida aqui é eterna. Não é. Nós vamos passar, nós vamos deixar para outras pessoas. Ou a não ser que Jesus vai pegar com a sua carruagem, pegar a sua igreja e levar para Ele. Mas aqui está difícil. E Deus, através desta campanha, Ele está nos alertando. Ele está nos tocando. Ele está chamando um exército para dobrar os seus joelhos. Resumindo, Jesus, Ele orou. E Ele viu a glória de Deus. E resumindo aqui, deixa eu falar uma coisa para a igreja. Eu tenho ouvido, e às vezes eu sou tardio em falar. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar para a família Saturnino, juntamente com o pastor Juvenil. E outra coisa que eu vou falar para a igreja, liga para eles de vez em quando. Pastor, como que está? Ora junto, eles são carentes das nossas orações. Vamos orar por nossos governos, vamos orar por presidente da república. Vamos orar para a política que está começando. Este ano vai ser ano de política. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu estava vendo eu ia passando, minha esposa sempre gosta de ver algumas mensagens. Eu estava ouvindo uma pastora dizer que os bruxos estão reunidos e fazendo as suas macumbas, fazendo os seus trabalhos, para que tenha um viravolta no nosso meio. Vou falar assim. E o que nós estamos fazendo para deter tudo isso? Deus conta com as minhas orações. Deus conta com as suas orações. E Deus conta com as nossas orações. Hoje eu quero dizer que a mensagem foi inspirada. E eu agradeço pela confiança do pastor Walter e a confiança do meu líder aqui, pastor Joel. Que Deus abençoe. E eu... tá certo. O pessoal aqui já assinou? Não, né? Aqui, ó, nós temos a apostila. Aqueles que não estão fazendo a campanha, eu vou estar passando aqui. Enquanto o pastor Walter, vou devolver o microfone para ele. E vocês assinam e colocam um xizinho de presença. Interessante que eu nunca tinha visto, não, pastor Joel. Parabéns. Isso aqui é diferente. Toda a vida eu vi aquele negócio de cartãozinho. Deixa eu falar uma coisa. O nome de vocês aqui, até o término da campanha, nós vamos estar orando e vocês vão receber as bênçãos do Senhor. Eu quero dizer que desde quando começou essa campanha aqui, que Deus tem curado, tem agido, tem operado. Eu queria deixar mais tempo, eu ainda não fiz os exames, mas alguns sabem que eu estava diabético,
E eu e minha esposa, nós fomos uma igreja onde tinha um pastor de fora. E aí Deus colocou no meu coração que eu ofertasse na vida dele. E naquele momento, naquele mover, que ele tinha o dom da cura. E aí eu falei, sabe assim, Tomezão, vou aqui orar aqui, mas não sei se vai dar alguma coisa não. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele orou por mim ali e tal. Aí no outro dia, pastor Wagner, vai eu tomar um remédio. Quando eu fui tomar um remédio, a minha taxa de açúcar foi a 0. Eu quase desmaiei. Aí eu peguei e falei assim, mas o que está acontecendo? Aí eu falei para minha esposa, espera aí. Aí eu lembrei, o Espírito Santo lembrou, você não pediu para ser curado? Você está curado. Aí quando foi no outro dia, já não tomei o remédio, já tem 1 mês que eu não tomo o remédio, e a minha taxa de açúcar está tranquila, zerada. Para a honra e glória do Senhor, através da oração, estou curado. Pastor Valdo. Deus abençoe, pastor João Neto, você que nos assiste em seu lar. Deus abençoe, continue abençoando pastor Joel, família, toda a igreja, que esse ano de 2022 Deus possa continuar conosco, possa aflorar mais bênçãos ainda para a nossa vida. Quantos querem que Deus dê mais bênção para a sua vida? Eu quero, nós precisamos, Glória a Deus. Essa campanha, eu perdi 2 quinta-feira, 3 quinta-feira, tá vendo? Esse final de ano foi um aperto danado para mim, irmãos. Mas esse ano nós estamos com metas e estamos pedindo a Deus para fortalecer essas metas que sejam por Ele estabelecidas, tanto para a igreja, para a vida de cada um. Que Deus prospere aqui cada um de nós. Nós vamos trilhar aí sobre obediência, temor a Deus, o imperativo, da unidade. Vamos exercitar ele esse ano, em nome de Jesus. Pastor leu aqui, Daniel, me remeteu aqui, coloca aí Daniel capítulo 6, que o pastor leu, e o versículo 10, fala de oração. Nós já falamos aqui, nem em todo lugar você tem um quarto de oração, como nos ensina lá em Mateus 6, Quando entrares para o teu quarto e orares. Então construa no seu coração um quarto de oração. Onde você estiver, ore. E esse texto aí, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças diante do seu Deus. Eu quero dizer para os irmãos que os leões passaram um grande apuro, um grande aperto. Não foi Daniel não, viu? Foi os leões que passaram um grande aperto, pastor Alberci. Os leões ficaram apavorados, mas não aconteceu nada não, porque Daniel era manso, era um homem manso. Então nós precisamos, nas adversidades, nas atipicidades da vida, é oração mesmo para nós vencer, não tem outro. É aquilo que nós já falamos aqui do Salmo 24, que é a radiografia do cidadão que vai morar no céu. Qual a força aérea? Nós vivemos em guerra, tem força aérea, tem a força terrestre, a marinha, e por aí vai. A força aérea que nós temos aqui na terra é o quê? Oração, falar com Deus, comunicar com Deus. Isso é bom, a igreja que tem feito isso, e já me fez ali, você vai me ajudar, e o pastor, sinto falta do Aldemiro, quando o Aldemiro não está aqui. Alguns irmãos que vêm, a gente olha no banco, eles não vêm, a gente sente falta, A gente vai ali, esse amor é construído, irmãos, da forma de Deus, não é da nossa forma não, viu? É da forma de Deus. O amor que nós temos uns pelos outros aqui, em Cristo Jesus, ele é edificado, ele é construído, ele vai adiante, ele vai mais além do que nós imaginamos, através de Deus, esse amor que impera em nós aí, essa cristandade, como diz o pastor Wagner Pimentel, Cristianismo é relacionamento. E aí, pastor Absen, nossa glória futura está nos céus com Deus,
Vamos levar essa frase até lá em março, tá? Nossa glória futura está, grava aí, nossa glória futura está nos céus com Deus. É o que Ezequiel viu, né? Ezequiel, ele profetizou o passado, o presente e o futuro, coisas que ainda vão acontecer. Nós estávamos aqui terça-feira, né, falando isso aí, os irmãos aprenderam, e nós aprendemos junto com os irmãos. Maravilha, muitos irmãos aqui presentes. Deus abençoe a vida de vocês. Você que nos assiste, coloque sobre os seus pés. Vamos orar, vamos voltar aos nossos lares. Que mais um ano, né, de 2022, nos umbrais das portas de cada um seja fixado o poder de Deus, guardando a entrada e a saída de cada um de nós. Esse ano tem bênção para cada um de nós. Essa igreja aqui vai ver vitória, porque nós estamos aí, né, 2 anos, né, ficou apertado, experiência para nós, né? Então vamos retomar a oração, vamos voltar à oração. Penso que semana que vem vai ter oportunidade de nós fazer uma reunião, a primeira reunião com os pastores. Eu já vou avisar o nosso pastor presidente, falar com a igreja, se for possível, a primeira reunião desse ano com os pastores locais aqui da igreja. Primeira reunião vai ser com os pastores locais aqui desta igreja, tá? Então anotou, Abs, pastor Abs? Anotou aí? Vamos lá, igreja, vamos repetir isso aí, por gentileza? Nossa glória futura está nos céus com Deus. Vamos lembrar isso aí, né? A EBD, e vamos estender até março, né? Fazer café da manhã todo final de mês, nós vamos fazer. E se Deus nos oportunizar, fechamento do trimestre, que seja bênção, que nós possamos confraternizar a regional, que Deus possa permitir isso aí para nós, né? As metas vão vir de Deus, nós temos os planos aqui, os projetos, e as metas serão traçadas por Deus, amém? Curvemos nossas cabeças e oremos a Deus. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, essa riqueza, nos encontrarmos aqui, cada um dos irmãos, ó Deus amado, continue com as bênçãos, ó Deus amado, e as tuas mãos, ó Deus amado, eu sei que já está estendida, continua, rogamos as tuas bênçãos, a cada um dos irmãos desta igreja local, prospera o teu povo, da forma que tu queres, da sua maneira, do seu jeito, na necessidade de cada um, Deus, que nós possamos estar ajoelhados, dobrados os nossos joelhos, rogando a Ti por essa nação, por essa igreja, pela vida de uns aos outros, que haja imperativo da unidade, ó Deus amado, que nós possamos retornar, ó Deus amado, retomar os valores, ó Deus amado, eternos que são seus, ó Deus amado. Muito obrigado por esse grande culto de adoração, celebração a Ti, ó Deus amado, outra vez. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e agora e sempre. Todos digam amém. Salva de palma para Jesus, bem forte. Toda honra, toda glória a Ele. Amém.